Olá pessoal, tudo ok? Tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos ao canal Ronaldo Academia Cyber, tá? O vídeo de hoje, pessoal, a aula de hoje tá bem interessante. A gente vai ver aqui como executar uma quebra de senha, né, via força bruta. Então fica comigo até o final desse vídeo que vocês vão ter um conteúdo direto ao ponto, simples, né, básico e utilizado no mercado de trabalho aí, tá? A gente que trabalha com pentest, né, que é da área de segurança cibernética, é interessante ter essas habilidades, né, ter esse conhecimento técnico e prático, tá? Então a gente vai ver aqui na prática como executar uma quebra de senha via força bruta, ok? Antes de começar, né, dá aquela forcinha, pessoal, segue aí o canal, se inscreve, desce o dedo no like, né, compartilha, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e gere alcance para mais pessoas, ok? E também aquela ressalva, né, para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é extremamente para fins educacionais. A gente está usando aqui um ambiente controlado, né, simulado e de forma ética, ok, YouTube? Então eu não estou incentivando aqui ninguém a sair por aí executando quebra de senhas, né, sem autorização. Vocês só fazem, né, podem fazer isso de forma autorizada, tá? Então não vai sair por aí fazendo besteira não, ok? Então a gente vai, né, para isso utilizasse de uma ferramenta, na verdade, né, John Deere Rip, tá? A gente vai ver aqui já já os comandos e ver isso, na verdade, na prática, tá? Então a ferramenta John, né, ela traz aqui para a gente algumas informações, né? Vale conferir depois com mais calma, só para mostrar aqui para vocês. E tem também o Help, né, que também é interessante consultar. Ele traz parâmetros, né, para a gente, né, que a gente pode utilizar aos comandos, né? E com isso aumentar o nosso arsenal e nosso, né, poder de ataque na força bruta, tá? Então vale conferir depois, ok? E reforçando também aqui, pessoal, só dando um adendo, né? Aqui no meu canal tem vídeo também explicando como você criar suas próprias word lists. É interessante, dá uma conferida aí depois na playlist que vocês vão encontrar, tá? A gente como profissional, né, como pentester e na área cyber, né? É interessante saber também fazer isso, né? Ter essa habilidade. E com isso a gente consegue criar nossas próprias word lists, né? E incrementar nosso arsenal de pentest, né? Aí facilita muito, né? Ajuda muito também, na verdade. A gente também não pode depender só de ferramentas, tá? Ferramenta é interessante, mas a gente não pode ser só um apertador de botão, né? Tem que saber fazer isso aqui também manualmente, tá? Que pode ser um conteúdo para um próximo vídeo, ok? A ferramenta é importante, né? Ela dá muito suporte para a gente, tá? Mas a gente não pode ficar dependente só de ferramentas. Ok, pessoal? Deixa eu limpar aqui a tela para a gente prosseguir. Eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu chamar aqui o comando echo. Até tá aqui, né, pré-definido, já vai ajudar bastante a gente. Para a gente entender um pouco sobre hashes, né? Antes da gente prosseguir aqui. Só para dar uma clareza para vocês. Em um outro momento eu posso até trazer um vídeo mais, né, específico sobre hashes, tá? Então eu chamei o comando echo, né? E a gente criou aqui uma senha simples, né? Senha 123. Está usando o MD5, né? MD5 SAM. Só para entender um pouco de hashes, né? Observa que ele gerou uma hash aqui, tá? Então a hash, né? A definição de hash é, na verdade, o resultado de uma função matemática, tá? Que transforma, né, uma entrada, né? Que pode ser texto, né? Senha, arquivo, em uma saída fixa, né? Que é isso daqui, ok? E geralmente é em hexadecimal, tá? A gente está usando o MD5, né? Tem o SHA-1, SHA-256 e outras também, né? Que não vem ao caso agora. Então deixa eu só chamar aqui de novo o comando echo. Vou apagar aqui essa senha só para você entender que ele vai gerar uma hash diferente. Deixa eu usar aqui só uma letra, H. Observa que não bateu, né? A hash é diferente, ó. Bem diferente. Vou chamar de novo o echo
Vamos mudar aqui para outra letra, sei lá, J. Novamente não bateu, né? Totalmente diferente, tá? Então, se eu mudar aqui qualquer caractere nessa senha que a gente gerou, ele altera, né? A hash. Ela vai ser alterada, porque na verdade ela é sensível a mudanças, né? Alterar um caractere, né, muda completamente o hash, né? E o efeito é tipo avalanche, tá? Então, vamos chamar aqui de novo o comando e colocar aquela senha lá que a gente utilizou. Senha 123. E observa que agora bateu, né? A gente compara com o início e com o final. O final aqui é 3E, aqui também 3E. O início é E7, aqui também é 7, tá? Então, só para ter uma clareza, né, do que é hash. Em outro momento eu posso também trazer um vídeo específico, né, e mais detalhado sobre hash, né, na verdade, tá? O uso em segurança, né, ela armazena senhas de forma não legível, né, em teste, né. Em teste, na verdade, a gente quebra, né, a hash para descobrir a senha, tá? Que a gente vai ver já já na prática, ok? Então, deixa eu limpar aqui a tela para a gente prosseguir, beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vai criar um arquivo nano e vai dar um nome a ele. Deixa eu ver aqui, aula, teste, aula teste, lab, senha. Vou colocar tudo junto mesmo, tá? É melhor, vamos colocar separado para não causar confusão, tá? Aula, underline, teste, underline, lab. Beleza? Pronto. Dentro desse arquivo aqui a gente vai colocar um conteúdo, né? Para a gente entender melhor, né? Então, olá, bem-vindo ao canal e bons estudos. Pronto, beleza. Então, esse conteúdo está dentro, né, da pasta é, aula teste lab. Ok, pessoal? Então, grava aí que vocês vão entender já já, né? Isso aqui. A gente vai salvar, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Beleza? Pronto, aí agora a gente vai utilizar a ferramenta Zip, tá? E vai passar aqui um parâmetro. Até já está aqui, que eu fiz alguns testes, né? Ele tem tipo um autocomplete. Então isso ajuda muito a gente. Eu vou só mudar aqui o nome do arquivo, né? E essa senha também, tá? Vamos colocar aqui Maria 123, tá? E o arquivo, né? É aula teste, né? Isso. E lab. Beleza. Ponto zip. Tranquilo. E aqui também a gente tem que mudar. Senão vai dar BO. Beleza. Aula teste lab. Bom, então a gente passou aqui o parâmetro, né? Password. Criou essa senha que é para proteger esse arquivo, tá? Aula teste lab, né? E tá zipando ele, né? Ponto .zip, ok? E chamou de novo o nome do arquivo. Vocês vão entender, né? A gente vai executar aqui. Beleza. Então, foi executado com sucesso, né? Vamos usar aqui o ls para ver se ele foi salvo, né? Teste lab, quer dizer, na verdade é aula, né? Aula teste lab.zip, tá aqui.
Beleza. Tem muito arquivo aqui, tá, pessoal? Então, às vezes demora. Vamos limpar aqui. Beleza. E agora a gente vai usar a ferramenta unzip, tá? Deixa eu chamar aqui unzip aula teste underline lab. Beleza. Ponto zip, né? Na verdade faltou. Beleza, pessoal. Então o que é que a gente vai fazer aqui, né? A ferramenta zip, né? Na verdade, ela compacta, né? Arquivos em um único zip, né? E ela protege, na verdade, né? Com senha. Que a gente até utilizou uma senha, né? Aqui, ó. Para proteger ele, tá? E agora a gente vai usar a ferramenta unzip, né? A ferramenta unzip, né? Ele extrai arquivos zip, né? Solicita a senha, né? Caso esteja protegido, tá? E no lab daqui, né? Ele vai validar que o arquivo realmente está protegido, tá? Quando a gente executar aqui, ok? Então, vamos executar aqui na verdade, né? Enter. Observa que ele está pedindo a senha. Então a gente está simulando aqui um hacker malicioso, né? Que obteve acesso a esse arquivo, mas ele não sabe a senha, né? Ele não é adivinho. Eu, como eu sei, né? Eu posso ter acesso sem executar a quebra de senha aqui. Mas o hacker malicioso, ele teve acesso ao arquivo para benefício próprio e tal, mas ele não sabe a senha. Está pedindo a senha. Se eu colocar a senha aqui, vai dar acesso, né? Porque eu sei. Mas aqui a gente está simulando um atacante, um hacker black malicioso, tá? Então ele não sabe a senha. Então para isso ele vai ter que utilizar-se das técnicas, né? De força bruta, tá? Para poder obter a senha. Então eu vou tentar aqui, ó. Digamos que eu sou o hacker black malicioso. Coloco qualquer coisa, enter e não deu acesso ao arquivo. De novo, nada, né? Então eu vou parar aqui para a gente prosseguir, tá? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai usar uma ferramenta zip2john, na verdade, tá? Deixa eu chamar aqui o zip2john, beleza. E o nome do arquivo, né? Aula underline teste underline lab ponto zip também. Beleza. Então vamos entender aqui, tá, pessoal? Que a ferramenta, né, zip2john, ela, o que ela faz, na verdade, né? Então essa ferramenta, ela vai nos auxiliar ela vai ler, na verdade, né, o arquivo protegido, né, o zip protegido, né? Ela é um conversor de hashes específico, né, para arquivos zip, ok? Então ela extrai, né, os dados necessários, né, e gera um hash, né, no formato aceito pelo John, né, a ferramenta John que a gente vai utilizar já já, tá? Então a gente vai executar aqui e observa que ele gerou aqui, né, uma hashzinha aqui, tá, pra gente. Então o que é que a gente pode fazer também aqui? Deixa eu chamar de novo aqui o comando zip2john e a gente vai direcionar esse arquivo espaço vai direcionar para um outro arquivo para ficar mais organizado, que a gente pode chamar de hashes.txt, ok? É só questão também de organização aqui, tá, pessoal? Então esse arquivo aqui vai ser direcionado para esse outro arquivo aqui, só para questão de organização mesmo, tá? Vamos executar e observa que ele direcionou, né? Tá aqui no outro arquivo, ok? Então a gente pode até usar o comando cat
para verificar isso aqui, cat hashes.txt e observa que está lá, né? Essa hashzinha aqui, ó, aula teste, né? Lab zip, né? Aula teste. Mesma coisa, né? Mesmo conteúdo, ok? Então agora a gente vai utilizar a ferramenta John, né? De fato aqui, para executar a quebra de senha, tá? Eu sou o hacker malicioso, mas eu não sei a senha. Então a gente vai aqui passar vai chamar a ferramenta John, na verdade, e vamos passar, né, os parâmetros, tá? Vamos passar aqui o parâmetro, traço, word list. Não, o word list não vai vir agora não, vai ser na sequência, tá? Traço, a gente vai ter que chamar aqui essa hash, né? Porque a gente redirecionou, tá? Então esse traço não vem agora, tá? Então hashes ponto txt, e agora sim, né? A gente passa o parâmetro traço word list, ok? Igual barra, e a gente vai usar aqui um caminho, né? USR barra share barra word lists, tá? Word lists, beleza. E agora a gente vai utilizar uma word list, né? Que é uma word list bem famosa, que é a Rockwell, tá? Ela é uma word list muito utilizada, né, para testes em laboratórios e para fins educacionais, né? Que é uma ferramenta, que é uma word list chamada Rockwell, ok? Então a gente vai chamar ela aqui Rockwell.txt, beleza? A gente vai executar e vocês vão entender, ok? Então, na verdade, pessoal, essa word list, né, a Rockwell.txt, ela é uma das word lists, né, mais famosas, né, com milhões de senhas, né, senhas reais, né, que foram vazadas em um incidente, né, da empresa Rockwell, tá? Depois vocês podem até consultar, né, no próprio Google a história dessa word list, tá? Então ela é usada em pentest, né, CTFs, laboratórios educacionais, feito esse aqui da gente, tá? E em teste de robustez, né, de senhas, tá? Então a gente passou aqui, né, o parâmetro word lists, né, e indicou o caminho, tá? Dessa nossa word list. E não esquece não, confere aqui na playlist que tem um vídeo explicando como você criar sua própria word list, ok? Então a gente vai executar aqui e a gente acabou de quebrar a senha, pessoal, né, daquele arquivo lá. Olha lá, Maria 123 e aqui o arquivo, tá? Então, rápido, né? Se fosse uma senha mais complexa, isso demoraria, né? Dias, horas e até semanas, né? E até há casos que demoram meses também. Então a gente acabou de quebrar uma senha de um arquivo zipado, né? Um arquivo protegido. Então com essa senha eu posso ter acesso ao conteúdo, né? E fazer o que eu bem entender. Vender na dark web, vender para, né, alguém e obter a vantagem, né? A devida vantagem. Até porque a gente não vai fazer isso aqui à toa, né? A gente não vai sair por ali, né, fazendo isso à toa. Tem que ter um propósito e um objetivo maior, tá? Então a gente viu aqui na prática como quebrar uma senha utilizando força bruta. Então você viu uma rapidez, né? Quão rápido isso aqui foi, tá? Muito rápido mesmo. Então deixa eu só aqui chamar o comando cat aula underline underline teste lab. Acaba até esquecendo o nome das pastas.
Enter e observa. Lembra lá do conteúdo? Olá, bem-vindo ao canal e bons estudos, né? Que foi o conteúdo que a gente adicionou a esse arquivo. Então, né? Um hacker malicioso também se utiliza desse recurso para obter ganhos, né? Vantagens. Então, entenderam, né, pessoal? Então tá aqui bonitinho pra gente, tá? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido, né? E não esquece de compartilhar, desce o dedo no like, tá? Se inscreve no canal para que o YouTube também entenda que esse conteúdo é relevante e gere alcance para mais pessoas, ok? Então, valeu, pessoal. Bons estudos, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!